para ele falar com a gente a respeito da questão das Ilhas Malvinas. Bem, as Ilhas Malvinas são também conhecidas como Falklands, Ilhas Falklands pelos ingleses. Elas são um conjunto de ilhas ao sul do Atlântico, né? Fica a pouco mais de 500 quilômetros da costa argentina, né? E é uma ilha que foi tomada, ocupada pelos ingleses desde o início do século XIX. Quando a Argentina, igual ao Brasil, foi colônia de uma potência europeia. O Brasil foi colônia de Portugal, a Argentina foi colônia da Espanha. Quando a Argentina se tornou independente, ela não reunia naquele momento condições de também ocupar as ilhas oceânicas das Malvinas. Então a Inglaterra aproveitou aquele ensejo de independência das colônias latino-americanas e a Inglaterra acabou ocupando as Malvinas. E bem, transferiu população, criou laços, construiu edifícios, criou laços comerciais, e ao longo do século XIX ninguém questionou assim de forma mais incisiva a possessão das ilhas. Ao longo do século XX, a Argentina algumas vezes questionou a posse dessas ilhas, mas nunca fez nada assim efetivo. Porém, nos anos de 1982, a Argentina, numa operação de guerra, ocupou as ilhas, iniciando uma guerra com a Inglaterra pelas ilhas chamadas Malvinas. Certo? Você pode abordar um pouco a respeito da cultura dessas ilhas? Olha, essas ilhas, elas têm uma população muito pequena, né? As pessoas que moram lá são britânicas mesmo, elas falam inglês, elas têm a rainha como a referência de Estado, elas têm, assistem às televisões inglesas, tem até um filme legal, um documentário legal, que eu posso até orientar vocês que estão assistindo a também procurarem, Acorde e Sinta o Cheiro das Rosas, ou das Flores, eu não me recordo bem, acho que das Flores, Acorde e Sinta o Cheiro das Flores. Esse documentário é muito legal, que conta a história da ilha. As pessoas que vivem lá são britânicas, certo? Eles se auto-intitulam, eles se dizem britânicos de coração, se dizem britânicos de nascimento, né? Embora nasçam aqui no Atlântico Sul, a mais de 12 mil quilômetros de distância da Inglaterra, mas eles se dizem britânicos. Bem, é uma ilha que vive da pesca, do turismo, é uma ilha que vive, agora mais recentemente, do extrativismo de petróleo. É uma ilha que, como é que eu poderia explicar para vocês? É uma ilha que tem características britânicas em uma região da América do Sul, sul-americana. Se vocês descer na ilha, fizer uma viagem para lá e descer na ilha, vocês vão encontrar características muito semelhantes a pequenas cidades da Inglaterra, muito parecidas. Então, o tipo de comida, as músicas, todos os aspectos culturais são muito britânicos, muito parecidos com o povo britânico. Os principais pontos turísticos, vocês recordam? A capital, Port Stanley, é um lugar muito bonito. Os pontos turísticos estão mais ligados a leões marinhos, a presença da natureza em estado quase que virgem, quase que intocável, onde os pinguins, leões, baleias são vistos assim muito próximos. Então os pontos turísticos estão muito mais ligados a questões da natureza, de patrimônio natural, do que de patrimônio cultural. É mais ligado à natureza mesmo. E o idioma de lá é inglês? Eles usam inglês. Inglês britânico, né? Aquele inglês falado na Inglaterra mesmo. Lá existe o Senado, um presidente? Não. Não. É a mesma jurisdição da Inglaterra. Da Inglaterra. Lá existe uma espécie de uma prefeitura onde só são 3 mil pessoas que moram nas ilhas. Só 3 mil. Então a população, você imagina, 3 mil pessoas. É uma população de um condomínio popular, né, maior em Salvador, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Tem, ou um colégio igual a Sacramentinas aqui, tem um grupo de alunos, tem mais de 2 mil alunos. Então isso tudo é uma população muito reduzida. Então eles têm uma prefeitura e tem um governo local.
esse governo local, na verdade, ele legisla sobre as questões locais. Como as pessoas são muito próximas, elas se conhecem no mercado, elas se conhecem, quase tudo é uma espécie de uma grande família, uma extensão de uma família, tá certo? Tem algo mais que você quiser acrescentar? Tem. Com relação à guerra, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, eu não sei se alguém falou para vocês sobre a guerra, mas eu acho que vale a pena. Em 1982, essa guerra ela vitimou perto de 1.000 pessoas morreram nessa guerra. O Estado argentino resolveu retomar as ilhas Malvinas, como eles chamam, e os britânicos chamam de Falklands, resolveu retomar essas ilhas à força. E isso levou a Inglaterra a mandar uma força naval para cá. E em 3 meses houve uma guerra de grande envergadura, uma guerra bem complicada. E até hoje essa guerra deixou feridas, tá certo? E a animosidade entre argentinos e britânicos. Obrigada. Gente, continue ligado no blog. Esse foi o professor Neto falando a respeito das Ilhas Malvinas.